Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estava ansioso por esse momento para ministrar este estudo, trazer esse estudo, trazer um pouco mais de conhecimento e entender um pouco dos mistérios que foram revelados através desta epístola, desta carta, escrita exclusivamente para a igreja que estava em Pérgamo. Então, vamos fazer a leitura aqui em Apocalipse capítulo 2, do versículo de número 12, que diz: A terceira carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas uma das poucas coisas que tenho contra ti, porque tens lá os que seguem doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome que está escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Queridos, para nós entendermos o contexto de o porquê do Espírito Santo falar assim para a igreja que estava em Pérgamo, nós devemos entender o contexto histórico da cidade em Pérgamo, porque a igreja estava fundada lá, mas existia todo um costume, toda uma tradição naquela cidade. A cidade de Pérgamo, que foi fundada no século V a.C., ela tinha fundamentos gregos, porque essa cidade ela era grega. E na cidade em Pérgamo, ela tinha muitas estruturas, tinha muitos costumes. Ela era conhecida principalmente pela sua biblioteca, que era a segunda maior do mundo antigo. Só perdia para aquela outra que estava edificada em Alexandria. Na cidade em Pérgamo também tinha o altar de Pérgamo, que foi edificado que estava edificado nessa cidade, mas era exclusivamente dedicado ao deus Zeus, que é um deus grego. Então nós entendemos que este grande edifício é dedicado a Zeus, que trazia a descrição nessa estrutura de um conflito entre os gigantes e os deuses gregos. Então nós entendemos que a partir desse momento, a cultura que imperava em Pérgamo era a cultura grega. Então, era uma cultura de diversos deuses, eram politeístas, como costumo dizer quando me refiro a eles, porque eles têm uma religião que adoram diversos deuses. Eles adoram a Zeus, como foi citado aqui, eles adoram a Poseidon, que acreditava-se que ele comandava as águas dos mares. Cultuavam Hades, que comandava o submundo, e dentre esses deuses tinham os outros pseudo-deuses, como Afrodite, como Ártemis, como Hermes e tantos outros. E dentre esses deuses tinham aqueles que eram chamados de semideuses, que quando os deuses vinham, namoravam as filhas dos homens, e delas saíam pessoas com poderes extraordinários, tais como Hércules, Perseu e tantos outros. Então nós entendemos que a cultura que estava imperando em Pérgamo era uma cultura diversificada, mas a cidade também era conhecida porque nela era fabricada pergaminhos, que era um material de escrita feito de peles de animais, e também era um centro cultural e um centro político no período helenístico, que é o período de expansão da cultura grega até a transição para a cultura romana, porque, se eu não estou enganado, no ano 133 depois de Cristo, a cidade foi conquistada pelos romanos.
e continuou sendo um centro político e cultural. Esta cidade, ela estava muito bem edificada. Ela tinha torres que estavam guardando ela e uma muralha muito grande ao seu redor. E ela era edificada em cima de um monte. E quando nós observamos que nesta cidade ela também é conhecida não somente pelas suas estruturas, não somente pelos seus edifícios, não somente pela sua cultura, não somente pelas suas tradições, não somente por ela ter um centro de conhecimento, um centro político, mas também porque nela estava guardada uma igreja que tinha uma poderosa presença, que era a igreja que servia a Jesus Cristo, a igreja que estava em Pérgamo, uma igreja cristã. E nós entendemos que quando falamos sobre a igreja que estava em Pérgamo, nós temos que entender algumas coisas sobre isso. A primeira delas, que esta igreja ela perseverava na presença de Deus, ela era fiel a Deus, mas ela encontrava diversas dificuldades, pois quando nós observamos o texto em que lemos, principalmente o texto de Apocalipse, ele começa dizendo da seguinte forma: Apocalipse capítulo 2, versículo 12, versículo 13: Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, e ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Esse texto aqui, o versículo 13, nós podemos observar num sentido espiritual e num sentido também histórico, porque o apóstolo, recebendo essa mensagem diretamente do Espírito Santo, escrevendo à igreja. Porque, como eu disse a princípio, em Pérgamo estava edificado o altar de Pérgamo, que era uma estrutura dedicada a Zeus. Zeus, que era um deus grego. Então nós observamos que este edifício, este marco, ele mostra que como o paganismo, o culto pagão, ele tinha poder e influência sobre a cidade. E também nós observamos que esta testemunha citada por Deus na epístola mostra que os cristãos eles sofriam perseguição dentro daquele lugar, até mesmo pagavam com suas próprias vidas. Mas não somente isso, a igreja se mantinha fiel, a igreja se mantinha perseverante, a igreja se mantinha na presença de Deus. Mas uma coisa interessante que acontecia nesta cidade, ou na igreja que estava em Pérgamo, embora houvesse perseguição, embora houvesse ainda perseverança, dentre eles tinha alguns indivíduos que eles adquiriam para si falsos ensinamentos, falsas doutrinas que divergiam da vontade de Deus. Tendo dito isso, nós observamos que Deus ele cita dois indivíduos, que é Balaão e também os Nicolaitas. Eles incitavam, pelo menos Balaão, que era um profeta, mas ele foi um profeta mercenário porque ele queria vender aquilo que não tem preço, ele queria se vender para adquirir para si bens ao ponto de trazer malefícios para o povo de Deus. Ele incitava a pedra de tropeço para Balaque e induzir o povo a comer comidas, manjares que eram sacrificados aos ídolos. Ele induzia Balaque a colocar tropeços para os filhos de Israel se prostituírem e fazerem aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então nós observamos que no tempo da igreja de Pérgamo tinha pessoas que seguiam essas doutrinas, que não estavam compromissadas com Deus, mas estavam compromissadas com o sistema do mundo, que vai contra a vontade de Deus. E também da mesma forma os Nicolaitas, eles defendiam uma doutrina semelhante à doutrina de Balaão, que o foco era distanciar e desviar aqueles que estão servindo a Cristo com fidelidade, ou pelo menos tentando servir a Cristo com fidelidade em tempos difíceis. Então nós observamos que dentro da igreja, por mais que o redor dela, o externo dela, no local que ela estava edificada, já fosse por si só grandes desafios que estavam a serem vencidos dia após dia, dentro dela também existiam conflitos internos de pessoas que não estavam ligadas na videira, que não estavam ligadas em Cristo, que não estavam ligadas em Deus, e adquiriam para si doutrinas nocivas que traziam muitos malefícios. Então nós podemos entender que nos tempos da igreja de Pérgamo, ela enfrentava
perseguições externas, por conta de ser uma religião monoteísta, que adora apenas a um único Deus, um único e verdadeiro Senhor. A cidade que era voltada à idolatria, ao paganismo, e fora que também existia outros problemas, tanto estruturais quanto históricos, que a igreja passou. Dentro da igreja tinha pessoas que estavam adquirindo para si doutrinas que eram contra a vontade de Deus, que não condiziam com os ensinamentos de Cristo. Por isso que ele começa dizendo que o anjo escreve à igreja, aquele que tem uma espada de 2 fios saindo da sua boca, que mostra o poder e a autoridade para julgar, para corrigir. Ele fala que admira a fidelidade da igreja, ele admira a perseverança dela em guardar os mandamentos e ensinar. Mas ele tinha, porém, contra eles poucas coisas. Alguns que seguiam a doutrina de Balaão, outros ainda que seguiam e defendiam a doutrina dos nicolaítas, o qual Deus aborrece. E ele chama a igreja ao arrependimento, para que eles não percam a eternidade. Quando nós observamos isso, este texto tão rico em conhecimento, tão rico em mistérios, tão rico em ensinamentos, nós observamos uma coisa que chama muita atenção. E qual é, irmão Isaías? Você pode perguntar. O que mais chama a atenção é que a igreja ela perseverava mesmo em tempos difíceis, mesmo em circunstâncias adversas. Guardar a doutrina, guardar a palavra e anunciar a mesma ainda traz oportunidades explícitas vindas de Deus. Porque aquele que é fiel, aquele que não se corrompe, aquele que não abre mão, aquele que continua insistindo mesmo nos dias difíceis, Deus ele assegura para esse e para essa, para aquele e para aquela que é fiel a ele, 2 coisas muito interessantes. A primeira coisa que ele fala é que aquele que vencer vai receber do maná escondido. E nós sabemos que na história o maná foi aquele pão que desceu do céu, que alimentou o povo de Deus no deserto durante um período longo. Mas se não bastasse isso, ele também fala que aquele que vencer vai receber uma pedra branca. E nesta pedra branca tem um novo nome, que só conhece o que está escrito aquele que recebe. Se você observar muito bem este texto, você vai ver que ele vai receber um novo nome. Branco representa a palavra, a tipologia da pedra branca, ela representa santidade, verdade e justiça. E nós também podemos observar uma coisa muito interessante sobre troca de nomes. Nós observamos que um dos terceiros patriarcas da história, porque teve um período das dispensações bíblicas, que foi a dispensação da época dos patriarcas, que foi Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, ele teve seu nome mudado quando ele enfrentou aquele anjo do Senhor. Deixou de ser chamado de Jacó para ser chamado de Israel. E deles nasceu as 12 tribos que fundou a grande e poderosa nação de Israel. Sabe o que me chama a atenção? A partir do momento que Jacó ele teve aquela luta corpo a corpo com um dos príncipes do Senhor, ele saiu diferente. O nome dele foi mudado. E o nome, queridos, é como nós somos conhecidos diante das pessoas. Você observa que Deus ele só fez grandes coisas na vida daqueles que estavam o servindo a partir do momento que ele mudou o seu nome. Abrão só recebeu a promessa do filho, a promessa que Deus havia feito a ele, a Saraí e a ele, somente depois de ser trocado de Abrão para Abraão, de Saraí para Sara. Deus mudou o nome deles, Deus mudou sua história, a forma que eles eram conhecidos. Jacó só começou a receber as grandes promessas de Deus quando o nome dele foi trocado de Jacó para Israel. E aquele que persevera, aquele que continua insistindo, aquele que continua na doutrina, no ensinamento, na palavra, fiel a Deus, ele recebe alimento do céu, provisão do céu. Mas se não bastasse isso, Deus também muda o nome. Nome tem a ver com caráter, nome tem a ver como somos conhecidos. E quando nós recebemos isso na eternidade, é Deus dizendo: você pode ter sido o que foi nesta terra, mas você receberá novidades de vida, novidades em sua vida. Na eternidade com Deus, as coisas que nos afligem nessa terra não entram no céu, queridos. Mas lá na frente, Apocalipse 21:4, é como se pudéssemos até mesmo
fazer aquilo uma analogia, que no céu, quando você estiver entrando na eternidade com Deus, no portão do céu, digo eu com as minhas palavras, isso não está escrito, mas eu gosto de pensar desta forma, que vai ter um anjo com um lenço esperando, o próprio Deus vai estar na porta do céu te esperando para você entrar, e com um lenço nas suas mãos para te dizer, para enxugar as lágrimas do seu rosto, porque os sentimentos dessa terra, dor, frustração, a dor da perca, a dor da morte, a dor da rejeição, ela não vai entrar na eternidade com Deus. Sabe por quê? Porque está escrito, e Deus enxugará de seus olhos todas as lágrimas. E lá não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque todas essas coisas serão passados. Ficaram no passado. Então entenda isso na noite de hoje, neste dia de hoje, que por mais que as dificuldades venham se manifestar e muitos venham se desviar da doutrina, permaneça fiel. Deus tem propósito até mesmo nos dias difíceis. E a igreja de Pérgamo passou por isso. Ela estava edificada em um lugar onde o paganismo tinha grande poder, onde os cultos pagãos tinham um grande poder. Prova viva disso era este altar edificado em Pérgamo, que era o altar dedicado a Zeus e Clipas. Então nós entendemos que o ambiente não era favorável. Existia perseguição e pessoas pagavam com a vida, mas existiam pessoas fiéis que se permaneciam na doutrina, permaneciam no ensinamento. A cidade era conhecida pelo seu grande centro político, pelo seu grande centro histórico, um grande centro de conhecimento devido à sua biblioteca que estava ali edificada, por ser um centro que fornecia e fabricava-se muitos pergaminhos. Então muitas pessoas vinham conhecer ali. E quando ela foi conquistada por Roma, deixou de ser grega para ser conquistada por Roma, ela virou uma das províncias da Ásia. Então por isso que ela entra nesse quesito. Então nós entendemos uma coisa, para finalizar. A cidade de Pérgamo era muito conhecida, tanto pela sua beleza, tanto pela sua história, tanto pela sua riqueza. Mas o que marca a vida da igreja que estava em Pérgamo era justamente porque ela estava inserida num local que não era propício, que era hostil. E as pessoas que devotavam a fé em Deus, algumas dentre elas adquiriam para si doutrinas que iam contra a vontade de Deus, mas Deus chama essas pessoas ao arrependimento. Deus chama essas pessoas a se arrependerem, porque a palavra que foi dita, aquele que tem a espada de 2 gumes, de 2 fios saindo da boca, fala de poder de julgamento. E aqueles que não se arrependem acabam perdendo a salvação. E uma vez que se perde a salvação, só tem choro e lamentação. Amém, queridos? Então que possamos ficar com essa palavra no dia de hoje. Lembre-se que Deus tem propósito até nos dias difíceis. Amém? Que Deus abençoe e nos vemos no próximo estudo. Deus tem uma palavra para você.